Pastor, o texto que o pastor Rousseau Shedd faz menção de Mateus 25:15 e Daniel 9:27, está na página 27, 28 e 29. Ele discorre bastante sobre Isso, a gente vai chegar lá. a Inclusive, situação. a gente vai chegar lá e deixa aí aberto, que a gente vai dar uma pincelada. Mas agora vamos ler Apocalipse, que nós estávamos falando aqui sobre o poder do anticristo. Acabamos de ler em Mateus sobre a influência dele poderosa de sinais e maravilhas. Ai, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Lembra quando Jesus, no sermão apocalíptico e julgamento das nações, em Mateus capítulo 25, ele separa ali os bodes das ovelhas, ele julga as nações, e muitos daqueles que foram separados para o castigo eterno dirão: mas Senhor, nós curamos em teu nome, mas Senhor, nós realizamos sinais e maravilhas e etc e tal. E o que acontece, meus irmãos? Quando nós lemos esse texto tão forte, tão dramático, nós vemos que esses que receberão juízo, eles tinham dons sobrenaturais. E Jesus, aqui quando o sentencia, Jesus não diz que o dom deles era um dom pelo poder do espírito maligno. Prestem bastante atenção na declaração do texto sagrado. O falso profeta, ele fará sinais e maravilhas pelo poder de Satanás. Os discípulos errantes, ministros errantes, fazem sinais e maravilhas porque um dia receberam dons de Deus, receberam dons do Espírito Santo. Mas esses tais que curaram, que expulsaram demônios, Jesus, no julgamento das nações, não diz: o dom que vocês receberam foi de Satanás, sai daqui, seus endemoniados. Não fala isso. Jesus não nega a fala deles, porque Jesus sabia que o que eles tinham recebido era sagrado. Mas Jesus os condena, mesmo ele tendo recebido algo sagrado. Pastor, estou confuso. É simples, irmãos. Esses tais que Deus abomina, em Mateus 25, são aqueles que usam o dom para a glória de si. Usam o dom para suas riquezas pessoais. Usam o dom para serem valorizados e não para valorizar o Evangelho de Jesus. Há uma grande diferença entre um profeta errante e um profeta que se mantém sendo fiel. Balaão é o exemplo de um profeta errante. Balaão recebeu um dom de Deus e se corrompeu com o dom e por isso se tornou amaldiçoado por Deus e se tornou um protótipo de um profeta rejeitado. Balaão é o exemplo. Assim como também Saul, o exemplo de um rei rejeitado. Assim como também Judas Iscariotes, o exemplo do quê? De um apóstolo rejeitado. Assim como Ananias e Safira, exemplos de obreiros e dizimistas e ofertantes rejeitados. Perceba, irmãos, em nenhum momento Deus disse que o dom que eles recebem não é de Deus, mas Deus os sentencia por causa das escolhas erradas que eles tiveram. Interessante isso, né, irmãos? Interessante, não? Querem comentar alguma coisa? O texto, eu não lembro qual texto que fala, mas diz que o anticristo, meio que Satanás incorpora, né? O próprio Satanás encarnado na pessoa do anticristo, né? Exatamente, a gente vai ler vários textos, mas a ideia é exatamente essa, Felipe, já se antecipando. Assim como Jesus, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo para que pudesse estar fazendo o que fez e realizou o que realizou, a pessoa do anticristo, ela receberá o próprio espírito maligno sobre ela. Em outras palavras, é como se pudesse ter uma encarnação do próprio Satanás nele. Deixa eu só dizer uma coisa aqui também para deixar vocês assim assustados. Há 3 manifestações de Satanás
encarnando nas Escrituras? Apenas 3. A primeira foi no Éden, na serpente. A segunda foi em Judas Iscariotes, no momento em que ele traz Jesus. E a terceira é apocalíptica, que será no espírito do anticristo. Interessante. As Escrituras enfatizam essas 3 menções. Por isso que o maligno fará o que fará. Então vamos ler Apocalipse 13:13 agora? Quem pode ler para nós? 13:13, né? É. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Lembra nas aulas passadas que eu citava o pastor Dr. Paulo, que eu falava que nos dias do anticristo o mundo viveria algo bem parecido do que foi no Egito, sinais sobrenaturais, algo comum, é exatamente isso. Quanto mais próximo do fim chegamos, mais o mundo se torna religioso, mais sinais da parte de Deus haverá na terra e mais sinais da parte do espírito maligno também haverá na terra. Logo, quanto mais próximo do fim, não tem espaço para um planeta cético e ateu. Será um planeta místico e espirituoso. Guarda isso, meus irmãos, não tem como fugir. Por isso que não tem. Por isso até a ideia do ecumenismo, né, pastor? As religiões se unirão Sim, ao redor do único líder, né? sim, sim. Agora, como que haverá essa união entre católicos ortodoxos gregos, católicos apostólicos romanos, cristãos, protestantes, muçulmanos, budistas, judeus? É uma influência muito grande e um acontecimento que nós sabemos que haverá, mas como acontecerá nós não sabemos. É A interessante. profecia culmina, mas como se dará a gente não sabe. O interessante é que boa parte, acho que todas as religiões, mas boa parte das principais religiões se esperam um Messias. Sim. Então, todas esperam a vinda de um Messias, seja um islâmico, seja um hindu, sejam as religiões místicas, todas estão à espera de um líder que virá para reinar. Então, o anticristo vem e aglutina todas as religiões numa só, né? Sim. Aí quem que é perseguido? É os cristãos que aí quem que vai para a trincheira? Quem que vai tomar pancada? É os escolhidos, né? Tem uma sériezinha na Netflix que eu acho que retrata bem isso aí. Eu não vou lembrar se é Messias. Ele primeiro aparece pro povo Eu acho que é islâmico. esse nome mesmo. É esse mesmo, né? O imã, tal. Daqui a pouco ele também trafega ali entre os cristãos. Aí os cristãos é o Messias. E o islâmico é o imã. Ou seja, né? Ele trafega por todas, é resposta para todas. E é uma característica mesmo. É. Bom, gente, então vamos lá. Agora, falando, como eu tinha dito há pouco, traçando um entendimento aqui com vocês do tema sobre o anticristo, o falso profeta, como um entendimento espiritual nos dias apostólicos. Qual era a compreensão dos apóstolos sobre o tema? O que eles entendiam do anticristo? O que vocês acham? Qual é o texto bíblico que vocês se recordam? Eu lembro das cartas de João, né? Isso, exatamente. Você lembra qual era? Acho que é a primeira carta, né? Que ele diz que já, nos nossos tempos, já há muitos anticristos, né? Exatamente. 1 João 4:3, Felipe. Um João dos textos, 4:3. né? 1 João 4:3, Lê para nós. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo e agora já está no mundo. Exatamente. Esse é um dos textos, né? Mas é claro que nós entendemos que o assunto sobre o anticristo não era somente esse texto.
podem ver que as palavras dos apóstolos e dos discípulos é que o espírito do anticristo já está por aí, já está entre vocês. Então, qual que era a percepção dos apóstolos sobre o tema? A percepção dos apóstolos sobre o tema era que tudo aquilo que é um opositor ao Evangelho, que se opõe ao Evangelho, que tente tirar Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ou o Salvador, esse é um antagonismo, essa é uma oposição que está diretamente ligada ao espírito do anticristo. Então, para os apóstolos, irmãos, eles não tinham essa preocupação necessariamente de simplesmente, por exemplo, identificar quem era o anticristo. Por exemplo, irmãos, quando nós vamos fazer um estudo mais apurado do Apocalipse, quando o apóstolo escreve sobre a marca da besta e dá o número 666, uma das interpretações é a seguinte: no trono do imperador romano havia um nome, e quando você somava os números do imperador romano, dava o número 666. Então, para João, que era o último apóstolo, que teve possivelmente a clareza de ter visto o templo ser destruído. Olha só que interessante. Possivelmente, o único apóstolo vivo que escreve algo depois do episódio foi João. Que episódio? O episódio da destruição do templo. Todas as demais cartas do Novo Testamento foram escritas antes do ano 70. Vocês têm que lembrar que metade dos textos foram escritos por Paulo. E a outra metade foi João, Tiago, Judas, Pedro e os evangelistas. Então, metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo morre antes do ano 70. E os únicos 2 textos que foram escritos depois do ano 70, deduzimos, vocês vão aprender isso em Introdução do Novo Testamento, pelo apóstolo João, que é o Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. E o Apocalipse de João. Possivelmente as cartas de João foram escritas antes desses 2. Ainda quando João pastoreava a igreja de Éfeso. Agora, olha só que interessante. O próprio apóstolo João, quando ele escreve as suas cartas, e depois o Evangelho, e por último o Apocalipse, ele não faz menção do templo. Mas quando ele faz menção de alguma coisa, é profetizando já sobre o anticristo. E o Apocalipse de João, ele registra o número da besta, o sinal. Então, uma das interpretações era essa, que o nome do imperador romano, quando se pegava as letras e números, dava uma somatória de 666. Por isso que João, ao escrever e dar esse número, ele estava também dizendo, olha, o anticristo, ele se assemelha ao que faz o imperador romano. Então, na cabeça dos apóstolos, eles não estavam preocupados com esse personagem. Ele sabia que havia um espírito. Qual é o espírito? É o espírito maligno que domina sobre essa era. Lembra o que Jesus disse, né? Que o mundo jaz no maligno. O próprio apóstolo João. O mundo jaz no maligno. Essa é a ideia. O sistema mundano, ele está sobre o domínio de Satanás. Logo, o regente principal é o espírito do anticristo. Seja ele se personificando na figura de um governador, de um Herodes qualquer, ou de um imperador romano, ou de um outro rei. Então já é um espírito do anticristo, que se opõe ao evangelho e com a sua agressividade tenta calar os filhos de Deus. No entanto, João, quando ele escreve o livro do Apocalipse, ele dá uma interpretação mais espirituosa e ele vai falar o seguinte: vai haver alguém, sim, vai ser chamado de anticristo, de besta, de falso profeta,
que vai existir como pessoa e que vai realizar esses males. E essa pessoa o fará sobre a influência e a força do próprio espírito maligno. Então, essa é o primeiro entendimento sobre esse tema do anticristo. Irmãos, aqui, para a gente ir para o segundo entendimento. Não importa, irmãos, se a gente vai saber quem é ou quem não é. O que importa é a gente saber de quem está sobre o domínio do anticristo e quem não está. Pastor, é simples assim? É simples assim. Eu me lembro de uma história, irmãos, de um pastor que ele foi pregar na Rússia ainda na era da Guerra Fria. Eu não sei se foi Billy Graham, eu não sei qual foi o grande pastor. Os russos chamaram e ali teve uma comitiva imensa de generais e de pessoas ilustres da Rússia. E ali ele pregou o evangelho para aqueles homens. E depois um dos líderes russos disse assim, por exemplo, fez uma pergunta mais ou menos como essa. Então quer dizer que nós, socialistas, somos do diabo? Que o anticristo domina sobre nós? E ali, com muita sabedoria, aquele pastor ele disse assim, olha, o diabo está em todo lugar, inclusive na América. Não é o fato de nós sermos cristãos que o espírito maligno também não atua entre nós. O diabo é o diabo usando os instrumentos que ele tiver na mão dele. Então, aqui na União Soviética, vocês são ateus. Lá na América são religiosos. Mas o diabo é o diabo aqui e o diabo é o diabo lá. Ele só muda a estratégia. Aí aquele general ouviu e ele deu uma resposta muito sábia e muito inteligente. Irmãos, somos um país protestante. O diabo tem enganado o povo de Deus. O diabo tem enganado a igreja de Jesus. O diabo tem enganado muitas vezes a nós. Somos o povo de Deus. Como é importante a gente estar atento a essa clareza. Será que estamos seguindo ao espírito do anticristo, ao espírito do mundo? Ou será que estamos seguindo o Espírito Santo? Então, mais importante do que diagnosticar uma pessoa, um grupo de pessoas, é compreender o espírito o espírito de Deus e o espírito do anticristo. Tá bom? Até aí? Joia? Beleza? Alguma dúvida? O segundo entendimento é o literal do tema nas eras ou nas gerações da história do cristianismo. Durante o período chamado Era dos Mártires e depois dos Pais da Igreja, esse assunto também ele era bem trabalhado e eles viam o quê? Que qualquer um que se levantava contra o povo de Deus, por exemplo, irmãos, vocês estudando a história da igreja vão ver que muitos imperadores romanos, depois dos apóstolos, perseguiram a igreja. Logo, tais perseguições eram perseguições também sobre a influência do espírito do anticristo. E como os nossos irmãos do passado viam tais perseguições? Da mesma forma. Eles identificavam e ali eles se blindavam. Só para vocês terem uma ideia, na Reforma Protestante, quando Calvino começa a escrever as Institutas, é muito interessante que Calvino, escrevendo as Institutas, ele, durante os seus escritos, ele fala com bastante ênfase, muito contra a Igreja Católica Apostólica Romana e contra o Papa. Então, por exemplo, quando ele vai falar da Babilônia, ele fala a Babilônia é a Igreja Católica Apostólica Romana. E o Papa é o anticristo. E eu te pergunto, é uma aplicação correta? Totalmente correta. Porque nos dias de Lutero, nos dias de Calvino, a maneira em que o catolicismo tinha se enveredado era totalmente sobre a influência do anticristo. Matando, perseguindo, decapitando quem não pensasse como eles. E então, a maneira em que
Calvino escreve as Institutas e faz a sua crítica, é totalmente passível de uma crítica à altura. Por quê? Porque isso não é justo tanto para uma igreja católica quanto para uma igreja protestante. Se uma igreja protestante faz o que faz, ele está fazendo isso também sob a influência do anticristo. É o que acontece mais ou menos com os Estados Unidos quando ele guerreia e diz que Deus proteja a América e solta a bomba nos outros. Meu irmão, isso daí não é o espírito de Cristo, é o espírito do anticristo, mesmo eles sendo protestantes. Então, olha só, quando um líder, seja ele um presidente da República ou um pastor, diz isso, ele está sendo influenciado sobre o espírito do anticristo. Então, o entendimento literal desse tema nas eras do cristianismo foram dessa forma. E agora vamos para o entendimento literal e espiritual e apocalíptico. Qual é? É esse mesmo desse personagem, que será esse líder espiritual, que será esse líder político, e que unirá o mundo com as suas propostas de paz, de harmonia e de demonstração de poderes, como acabamos de ver, fogo que desce dos céus. E pode ver que o texto em Apocalipse não diz que ele não fazia. Não diz que era algo pirotécnico ou pirotecnia. Diz que era milagre, sim. E Jesus disse em Mateus 25 que se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Tá bom até aí? Tudo bem até aí? Agora vamos ler alguns textos que nem o Gil tinha mencionado há pouco. Eu quero, você que está com o seu livro aí em casa, na página 22, eu vou colocar aqui e publicar para vocês algumas porções do nosso querido Dr. Russell Shedd, tá bom? Página 22. Abram o livro de vocês. Eu quero ler aqui em Lucas essa porção. Alguém pode ler para mim? Esse parágrafo. Em Lucas 21. Lucas 21 é o verso 20. Não. Lê o parágrafo que está sendo colocado aqui na tela, Pastor Johnny. Pode ler. Deixa eu botar na tela, então. Em Lucas 21, verso 20 a 24, a passagem paralela a Mateus 24, acho que do 15 ao 20. Mais especificamente, encontramos essa visão de desolação aplicada à destruição de Jerusalém. Após os exércitos romanos sitiarem a cidade, conseguindo sua devastação e marcado pelo massacre de milhares de judeus, sobreviventes da nação se espalhariam, pelos milhares entre as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Assim Jerusalém será pisada pelos gentios até esses tempos terminarem. Verso 24. E os judeus novamente voltarem a ocupar na cidade santa. Destarte, possivelmente, deparamos com um fato de profunda significação, isto é, que Jerusalém hoje está novamente sob o poder de Israel. Assim terminou em 1967 o controle da capital israelita pelos gentios. Nada que Jesus falou a respeito do fim deste tempo, caracterizado pelo domínio gentílico sobre Jerusalém, nos permite dizer algo mais além do fato que marca o fim de uma época. Tem uma tarja aí, pastor, sobre o... Saiu? Saiu. Bom, ela continua, mas o senhor subiu, dá para ler. Então, só finalizando, fim de uma época de longa duração. Joia. No meu livro, essa é a página 29. Do seu é a página 29, essa porção? Sim. Eu estava até procurando aqui na 21 mesmo e falei... Na minha é 22. Que talvez deve ser edição diferente, né? Exato. Tá. Agora eu quero... Já você vai ler para nós, Pastor Johnny, mais um pedaço. Só um segundinho aqui que eu quero fazer a leitura de Lucas 21, 24. Olha só. Lucas 21, 24.
cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Irmãos, essa expressão que o pastor Russell Shedd, inclusive, usa aqui e dá ênfase para o versículo 24. Olha que interessante. Jesus estava dando aqui a profecia de Jerusalém ser realmente pisada. Cumpriu-se isso. Por que a teologia dispensacionalista recebe força? Podem ver que até que o tempo deles se cumpra. Tempo do quê? Tempo dos gentios. E aí, por isso que entra também aquela ideia do quê? De que Deus voltará a tratar com os judeus. O grande problema está na maneira em que fazemos essa fração. Deus trabalhou com os judeus, agora Deus trabalha com os gentios, Deus voltará a trabalhar com os judeus. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quero gastar um minuto com isso. Isso eu acho que é legal aqui antes da gente ler. Olha só que interessante. Vamos pensar como igreja do Novo Testamento, vamos pensar como apóstolos, vamos pensar como discípulos do Novo Testamento. Tá? Vamos pensar. Vamos fazer de conta aqui que eu sou o apóstolo Pedro, vocês são apóstolo João, apóstolo Tiago, e o Dio é o Lucas, o evangelista. Por que eu estou falando isso? Somos 3 judeus e o Dio é um gentil, certo? Lucas era um gentil. Então, no Novo Testamento, Deus tratava com judeus e gentios? Sim ou não? Sim. Deus tinha uma profecia para Jerusalém? Tinha. Deus destruiu o templo? Sim, está aqui. Cumpriu-se no ano 70? Sim. Então, quer dizer que no momento em que Deus destrói o templo, acaba o período sendo tratado com os judeus, e começa, então, o período sendo tratado apenas com gentios? Segundo os dispensacionalistas, sim. Seria mais ou menos essa leitura que eles fazem. Na minha leitura, eu não vejo isso. Eu vejo que é o seguinte, a igreja do Novo Testamento, Deus trabalha com judeus e com gentios. O que Deus faz é abrir a porta para os gentios. Ele abre a porta com Pedro, em Cornélio, ele levanta Paulo como profeta entre os gentios, apóstolo entre os gentios, e agora ele inclui os gentios. Mas isso não significa que Deus para de tratar com os judeus. Podem ver que no primeiro século e no segundo século era comum a conversão de muitos judeus. Essa ideia de que muitos judeus negavam a fé cristã é mentira. Muitos judeus se convertiram. O que somou foi um remanescente de judeus que não se converteram. Era o oposto. Foi um remanescente de judeus que não aceitaram a fé cristã. A grande maioria de judeus se converteram. E muitos gentios se converteram. Então, a ideia da dispensação, que Deus fecha um período com os judeus, abre um período com os gentios, e depois Deus começa de novo um período com os judeus e esquece os gentios, isso sustenta a ideia das dispensações, e aí aquele quadro que nós pintamos, eles parecem ser verdadeiros, porque aí Deus tira a igreja, Deus tira os gentios. Agora eu pergunto, é só gentios que vai ser arrebatado ou tem judeu que vai ser arrebatado? Está entendendo? Então, na realidade, é tudo um conglomerado, na minha opinião, tá, irmãos? Isso é a minha opinião. Deus trabalha com ambos, Deus abre uma porta para os gentios, isso é evidente. A igreja ela é estabelecida em cima da tradição judaica cristã. Ela valoriza o judaísmo e enfatiza o cristianismo, e é muito bem resolvido. E vai chegar o dia em que Deus, na sua onisciência, vai voltar a tratar com os judeus, porque o templo vai ser erguido, há a necessidade de que a profecia se cumpra. Logo, esse grupo, que era um grupo remanescente, vai nomear o falso Cristo. Esse grupo de remanescente judeu vai endossá-lo como o Messias, ou Hamashia, e aí vão adorá-lo no templo.
E nós, sabendo disso, vamos falar, abram os olhos, ele não é o Cristo, ele é o anticristo, ele vai fazer sinais e maravilhas, vai ter um monte de crente bobinho que vai adorar o anticristo, e depois, quando ele se revelar, pedindo toda a glória, a esses crentes bobinhos, vou falar, agora estamos perdidos, vamos ficar com ele com as bênçãos materiais ou a gente vai seguir o evangelho puro? Aí começa. Então, para mim é muito claro, por isso assim que eu não faço essas frações, mas aí eu dou a mão à palmatória aos nossos irmãos dispensacionalistas. Por quê? Porque os dispensacionalistas, eles fracionam porque foi a maneira que eles viram. E toda a compreensão que eu tenho, eu aprendi com eles. E como eu disse, de repente, muita coisa pode ser que eu também esteja errado, e eles estejam corretos. Mas eu não gosto de fracionar como se fossem grupos distintos. Deus continua tratando. Irmãos, o reino de Deus é um reino manifesto para judeus e para gentios. Tudo bem até aí? Tranquilo até aí? Beleza? Querem fazer algum comentário? O senhor falou de Cristo abrir a porta aos gentios, né? É aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, quando ele diz que nós somos enxertados na videira. Né? Sim. Paulo, né? Em Romanos. Exatamente. Então, é só mostrando o seguinte, é como se Deus realmente abrisse o leque, né? Porque a salvação veio... A oportunidade está dada, né? A salvação veio dos judeus. E Deus alcança os gentios, e os gentios se convertem. Irmão, podem ver, irmãos, quanto mais a gente conhece a Bíblia e o Velho Testamento, mais a gente fica apaixonado pela história do povo de Deus. Deus se revela a um povo, num lugar, numa geografia. É o palco da revelação, isso é fato. Né? Então a gente não vai também tratar o judeu como se ele fosse um ser melhor do que os outros, não. Se o judeu não se arrepender, ele vai para o inferno sendo judeu e descendente de Abraão. Nenhum problema. O fato dele ter essa história, o fato dele ser dessa linhagem, não dá a ele privilégios espirituais. Dá a ele um legado humano. Dá a ele um legado, eu diria, espiritual também, mas não é que é baseado em privilégio. Irmão, você pertencer a uma família de príncipe é uma honra. Você ser um ancestral de Abraão, meu irmão, é fantástico. Isso é genial. Quantas nações nasceram de tantas pessoas e, de repente, você tem no seu DNA como um ancestral de Abraão. Isso é magnífico. Isso é um privilégio. Poderíamos ser de qualquer outra nação e, de repente, Deus nos inclui. Mas isso não nos dá privilégios espirituais. Eu posso viver como eu bem desejar, que eu vou ser salvo. Não, não. Salvação tem que passar pela porta. Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Pastor Johnny, continua a leitura no texto. Eu quero agora que você leia para nós esse próximo. Depois a gente vai para outros textos. Aqui o próximo. Pode ler. Não carregou, não, mas eu posso ler pelo meu livro aqui. É o Mas ao dizer isso, né? Isso, pode ler. Não carregou para os demais irmãos? Para mim, pelo menos, não apareceu. Não? Ué, eu pus para compartilhar. Aqui na minha tela está dando... Eu vou parar de novo. Alterar a janela, vamos ver. Foi? Não. Não sei por quê. Mas eu vou tentar mais uma vez, então, só para que quem está sem um livro possa ter. E agora? Está carregando agora. Agora foi. Tá. Bom, mas ao dizer isso, não devemos pensar que esgotamos tudo o que Jesus falou sobre o fim. Como a predição de Daniel sobre a profanação e desolação do segundo templo da parte de Antíoco Epifânio em 170 a.C., não se esgotou naquela data, mas inclui uma visão de destruição 40 anos após a ascensão de Jesus. Podemos deduzir que há elementos nessa profecia de Jesus nos evangelhos que tratam do fim, o período que antecederá imediatamente a parousia de Cristo.
Ou seja, a volta de Cristo, lembra disso? Exato. Já. Paulo nos esclarece, escrevendo aos Tessalonicenses, especificamente sobre a vinda do homem sem lei, Anomias, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2:3, que também se assentará no santuário de Deus. É interessante notar essa referência ao templo quando a comparamos ao que Jesus disse sobre o abominável da desolação, em Mateus 24:15. Creio que se trata do anticristo, a besta de Apocalipse 13, que será destruído com o sopro de sua boca e a manifestação de sua vinda, isto é, de Cristo. Segundo Tessalonicenses 2:8. A perseguição que esse inimigo tão poderoso deflagrará será comparável ao sofrimento dos judeus na destruição de Jerusalém em 70 antes... Aliás, 70 tá como aí? 70 AD. Ano Okay. Domini, depois de Cristo. Uma das designações, nós costumamos usar DC, né? Depois de Cristo. Que o Dr. Shedd, ele colocou uma abreviação latina. Ano Domini, ou Ano do Senhor. Que seria 70 no Ano do Senhor. AD é Ano Domini, em latim. Obrigado. E também 200 anos antes dessa data na perseguição de Antíoco Epifânio. Ou seja, o que o Dr. Shedd estava dizendo foi o que eu acabei de explicar no primeiro bloco, que assim como Antíoco Epifânio causou um mal, assim também acontecerá com o povo de Deus algo bem parecido nos finais dos tempos, na mesma semelhança do que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Continua para nós? Perfeito. É necessário, portanto, que esses dias sejam abreviados, Mateus 24:22, para que não sejam mortos, aterrorizados ou enganados todos os eleitos a ponto da igreja desaparecer. Na realidade, será impossível que isso aconteça porque os salvos serão protegidos por Deus, Apocalipse 7. A frase grande tribulação como nunca antes, de Mateus 24:21, mostra a intensidade da luta satânica contra a igreja, tal como descreve a realidade do sofrimento dos judeus em 70 depois de Cristo na Palestina. Muitos morrerão por causa do eloquente testemunho de lealdade ao Senhor. Então, esse texto aqui do Shedd, eu fiz questão de ler com vocês, meus irmãos, do livro dele, A Escatologia do Novo Testamento, para mostrar como essa profecia, que se cumpriu, sim, no ano 70, e também será algo de uma proporção mundial com o povo de Deus nos finais dos tempos. Mas assim como Deus guardou os seus eleitos naqueles dias, Deus nos guardará também. Amém, meus irmãos? Amém? E agora, meus irmãos, vamos para alguns textos bíblicos para a gente poder correr, para a gente poder pontuar aqui e concluir essa matéria. Vamos ler agora Daniel capítulo 9. Vamos ler agora Daniel 9, do 19 ao 27. Eu vou pedir que os irmãos, de preferência, tenham versões diferentes. Quem está com a NVI? Eu tenho outras. Dois, quem tiver, por exemplo... Vou pegar King James aqui, pode ser? Tá fácil? Ótimo. Então, tá feliz... fácil. Minutinho só. Tá. Gil, qual é a sua versão? Corrigida e atualizada. Ótimo, maravilha. Então, maravilha. E eu vou ficar com a interlinear, então. Então, vamos ler agora Daniel 9, do 19 ao 27. Daniel 9, do 19 ao 27. Aqui vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, tá bom?
70 semanas de Daniel. Eu também estou com a NVI aqui, mas eu vou acompanhar pela interlinear. Então, já chegou, pastor? O que eu quero pedir aqui para vocês? Que quando vocês quiserem dar uma pausa para a gente comparar as versões, isso vai ser muito útil nesse momento, tá bom? Leia para nós quem está com a NVI. Qual texto? 9? Do 19 ao 27 de Daniel. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor de seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será 62. 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Irmãos, aqui mostra sobre as 70 semanas de Daniel. E essa descrição, ela é a descrição que fala dessas 70 semanas, e eu gostaria de destacar o versículo 24. Leia em uma outra versão, pastor John. 24 verso, né? É. Na King James. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodosh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Exatamente. Agora, olha que interessante. O texto mostra que a redenção de toda a obra de Deus se dará em 70 semanas. Pode ver. Pode ver que a maneira em que fala sobre expiar iniquidade, para fazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Para que haja o cumprimento pleno, haverá 70 semanas. Olha que interessante agora no versículo de número 25. Leia para nós agora, Dil, na sua versão. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar
e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pode dar uma pausa aqui. Meus irmãos, Daniel foi um homem de Deus de um calibre inenarrável. Ele estava orando, você perceba que o texto vem descrevendo, você pode ver que o começo do capítulo 9 é a oração de Daniel. Ele está orando, buscando a presença do Senhor, ele está ali em jejuns, clamando a Deus, está consultando o livro do profeta Jeremias. Pode ver lá, voltem um pouquinho só, 9, 1 e 2, ó. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governador do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejuns, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível. Reticências. Meus irmãos, guarda isso. Que homem brilhante. Ele já estava num papel de supremacia, tinha passado por grandes lutas desde a sua mocidade, agora aqui ele já é um ancião, possivelmente com mais de 80 anos de idade, porque já tinham se passado 70 anos de cativeiro. E ele estava conservando aquela fé da sua conversão, ou seja, remando o barquinho da sua vida sem desistir. Ele estava aqui como um dos principais do reino de Dário, como ele foi também um dos principais nos dias de Nabucodonosor, como também ele foi um dos principais nos dias de Beltesazar, e toda a glória não o ofuscava diante do dever e da missão que ele tinha. Ele era crente, ele era piedoso, ele era apaixonado por Deus. E aqui, depois de ter passado pela experiência da cova dos leões, ter sido colocado de volta como um servo de Deus, como um boca de Deus entre o povo, o que o angustiava e o que fazia perder o sono e o que fazia ele buscar a face de Deus era porque ele queria entender melhor as profecias do passado. Enquanto Jerusalém foi lançado para Babilônia, porque desprezou as profecias de Jeremias, havia alguém aqui que amava as profecias de Jeremias. Ó, meus irmãos, aqui dá uma mensagem poderosa. 80 longos anos se passaram. Possivelmente ele era um garoto quando ele ouviu o profeta Jeremias. Ele era uma dessas almas que tinha sede de Deus, quem sabe se converteu em Babilônia, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Israel foi condenado porque desprezou o último aviso e a última chance do profeta Jeremias. E aqui estamos diante de nós, um homem que já é rico, que já é poderoso, que já é uma das pessoas mais influentes desses dois impérios, porque ele passa pelo Império Babilônico e agora vem o Império do Medo-Persa, e ele tem o coração em Deus e no reino de Deus. Ele está ali, ó. E ele compreende pelas Escrituras. Olha o que ele está falando. E o que Daniel escreveu o que Jeremias escreveu é a boca de Deus. E a Escritura para ele era sagrada. E aí ele começa a orar. Porque ele queria entender melhor sobre os 70 anos. E aqui ele começa a suplicar. Ele começa a pedir. Ele começa a invocar. E enquanto ele ora, depois de uma longa oração, vocês vão ver que a oração começa. Longa sim, irmãos. Aqui é 2 minutos de oração. Mas é uma oração intensa. Perceba, irmão, não é muito tempo que a gente passa diante de Deus.
em palavras. É o muito tempo que a gente passa diante de Deus em espírito. Porque muitas vezes eu posso não estar dizendo palavras, mas eu posso estar pensando sobre Deus, refletindo sobre Ele, meditando sobre Ele. Era um momento de devocional aqui de Daniel. E aí ele ora. E logo depois que ele faz essa oração, no versículo de número 17, ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo por amor de ti. Senhor, olha com bondade para o teu santuário, abandonado. Porque, de fato, tinha sido abandonado, estava em ruínas. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Ele era humilde, irmão. Ele sabia que ele era pecador. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levaram o teu nome. E aí começa as 70 semanas. E aí vem, e agora vem quem? Gabriel. E fala para ele. E descreve para ele. E nós vimos que toda essa restauração se daria, como eu disse, durante 70 semanas, não foi isso? Agora, deixa eu voltar aqui. Eu tinha falado há pouco. Agora aqui, ó. Versículo de número 25, que foi o que você leu, né, Gil? Foi isso, Gil? Isso, pastor. Isso. Lê mais uma vez, Gil. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha que fantástico, meus irmãos. Ele está dizendo o seguinte aqui, lembra? Ele está dizendo o seguinte, que Jerusalém, o povo vai voltar a adorar a Deus em Jerusalém. E que esse retorno se dará em 7 semanas. E depois virá o ungido, um príncipe. Olha, ele só falta falar, o nome dele é Jesus Cristo Nazareno. Vai viver lá na Galileia, vai escolher 12 apóstolos. É magnífico, né, irmãos? E ele não tem medo de escrever. Ele escreve até ungindo o príncipe. E ele também diz as semanas. 7 semanas e mais 62 semanas. Quanto tempo dá? 60 aí? 7 mais 62. 69. 69. E aí vem, então, agora, depois das 62, ou seja, ele falou primeiro das 7, depois 62. Depois das 62, haverá a última. E aí onde entra? Olha lá. Tem para nós agora, Dione. Verso 26. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte. Eita. E, portanto, será tirado da cidade. A Olha cidade... só faltou falar como seria a morte, né? Exato. É magnífico, né, irmãos? Olha que... Irmão, a gente está segurando um livro. Por isso que a gente tem que amar esse livro, tem que defender. É claro, a gente não vai praticar bibliolatria. Mas, irmão, é a revelação de Deus. É tão extraordinária, é extravagante, é tão genial, tão é apaixonante. Me dá detalhes assim. E isso é o livro de Deus para nós, entendeu? Então, continua. Será tirado, da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. O povo que virá, olha que interessante. O povo que virá. Ele tinha dito outrora, lá na imagem que ele tinha visto, e até interpretado para Nabucodonosor,
que haveria um outro tipo de reino, na semelhança do ferro e do barro. E aqui ele já está profetizando sobre o Império Romano. E aqui ele também está dizendo sobre a destruição de Jerusalém, do templo. Como é forte, irmãos, como é magnífico. E aí vem, então, a última semana. Por isso que agora o versículo 27, vocês percebam, eu fui fazendo essas construções para chegar onde? Na pessoa do anticristo. Porque a última semana é a semana do reinado do anticristo. Percebam, durante 69 semanas é a aparição do príncipe, do ungido, a morte, mas durante as 70 semanas é a consumação do ungido. Mas dentro da consumação do ungido tem, na última semana, o opositor, que será o último golpe do ungido para restaurar todas as coisas. Vou explicar de novo. Os versículos anteriores que a gente acabou de ler, no versículo 24, nós entendemos que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ou seja, o projeto redentivo de Deus tem 70 semanas. 70 semanas. Mas começa na primeira semana, em 7 semanas, Jerusalém ser restaurada. E até a obra de Cristo e até esse desfecho final, tem a morte do príncipe, tem a aparição dele, a morte, e depois tem a destruição, depois terão guerras, terão terrores e tantas coisas, com muito sacrifício, e somando tudo isso, dão 69 semanas. E aí sobra a última semana, que é nessa última semana que tem a aparição do opositor do príncipe. E nessa última semana, esse opositor faz parte do projeto redentivo, porque o projeto redentivo do príncipe tem 70 semanas. E dentro desse projeto redentivo, a última semana é o opositor, ou o impostor, que tenta se levantar sobre a terra como se fosse um falso ungido, um falso príncipe. Estão entendendo a minha linha de raciocínio? Estão entendendo? Ficou claro? Porque agora vem o último versículo de número 27. Pode ler para nós, pastor Johnny? Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Olha aí, lembra que faltava? Uma semana. Vocês entendem? Então, aí voltando, vamos dar a mão palmatória aos nossos irmãos dispensacionalistas. Vamos dar a nossa mão palmatória aos nossos irmãos amilenistas. Irmão, é muito complicado, mas uma coisa é fato. O plano redentivo de Deus são 70 semanas, que são mistérios. Quando exatamente começa, nós não sabemos, mas nós sabemos que ela começou quando o povo retornou do cativeiro babilônico. E a gente sabe que as 69 semanas se concretizou até o momento da morte de Jesus. E da morte de Jesus até essa última semana, é um parêntese, é uma aspas que Deus abre segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, porque é os planos de Deus. Mas quando chegar essa última semana, continua o texto. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. A grande assolação aqui nós entendemos que não é Antíoco Epifânio. O que o Antíoco Epifânio fez só foi um tipo. A grande assolação aqui, a abominação, é o próprio anticristo sendo adorado. Agora, olha que interessante o que eu vou falar agora. Isso é muito legal. Vou parar a gravação porque já está dando tempo aqui e vou reabrir. Só um segundo.